Oi, 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 tudo bem? Vamos lá. Não estou conseguindo acenar, mas tudo bem. Será que deu certo? Isso. Oi, tudo bom? Boa noite, doutora. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Quinta-feira, véspera de feriado. Tudo Então, eu te chamei aqui para te fazer uma pergunta, passa. tá? Num bate-papo aqui, a gente deu uma conversada e estávamos falando sobre algumas características e eu acho que o Dr. Caio pode ajudar a gente. A pergunta é: o que você pode fazer ou o que você faria para ter mais chances para se reeleger ou para ser o mais votado? Então, doutora, eu penso o seguinte: o caminho é trabalhar corretamente, desempenhando as funções que realmente são o trabalho do vereador, pensar sempre no povo e não necessariamente no eleitor. Como assim? Não ter medo, às vezes, de tomar decisões amargas, decisões que vão desagradar um grupo organizado, sendo que muitas vezes você vai estar defendendo é o interesse do povo e não o interesse de um grupo, de uma parcela que faz lobby, né? Então, o primeiro passo é trabalhar bastante. E o segundo passo é conseguir comunicar isso até a população. Não adianta você apenas trabalhar se o seu chefe não ficar sabendo. Por mais que a sua consciência, você falar, minha consciência está tranquila, mas a sua consciência estando tranquila e o povo não sabendo que você faz esse trabalho, o que vai acontecer? Muitos adversários vão falar mal, vão falar que você não faz esse trabalho, pensando em ganhar esse seu espaço. E como eu e a doutora Priscila entendemos que vocês são bons vereadores, vocês fazem a diferença, vocês fazem falta, é importante que vocês sejam reeleitos para que vocês consigam continuar produzindo, consigam continuar fazendo a diferença. E, para tanto, é fundamental que vocês estudem, que vocês se capacitem. Por quê? Porque ninguém nasce sabendo. Não tem como vocês que acabaram de chegar, vereadores, já saibam tudo sobre orçamento público, lei de responsabilidade fiscal, captação de recursos, lei de improbidade, lei de crimes de responsabilidade, função das comissões, regimento interno, lei orgânica, processo legislativo, método de fiscalização, enfim, é muita coisa. E tem uma questão: as câmaras, muito embora a nossa Constituição defenda a presença das escolas de governo, das escolas do legislativo, que a Câmara tem essa estrutura de formação contínua dos servidores e dos vereadores, muitas vezes elas estão só no papel. Então, resumindo, doutor, e já dando boa noite aqui a todos que nos assistem, Reginaldo, ao vereador Lucas, à vereadora Maria Tereza, a Adriele, ao vereador Roberto, ao presidente Léo, ao Léo, que foi presidente em São João Nepomuceno, né, Léo? Léo, futuro deputado da próxima, Léo? Enfim, resumindo, né, doutora Priscila? Eu diria três pontos principais. Primeiro, trabalhar dentro do que é papel do vereador. Segundo, divulgar de maneira limpa, com qualidade, com transparência, sem forçar nada. E terceiro, capacitar, estudar, aprender o que é papel do vereador para que assim você consiga dar mais resultado. Tem até muito vereador no Brasil, bem intencionado, mas que, devido à falta de conhecimento, muitos fazem menos do que poderiam. Então, Lucas, boa noite também. Doutor, conta pra gente aí agora. Obrigada. Obrigado, viu, Lucas? Conta aí o que a senhora acha desses meus três pontos. Eu concordo, né, doutor? O conhecimento é a base de tudo e principalmente a postura, né? Hoje, conversando também com outras pessoas que não são vereadores, o que mais se indaga é, poxa, mas eu nem sei o que ele faz. E isso me chama bastante atenção. Ah, mas eu votei nele, mas eu nem sei o que ele faz. Porque a rede social ele não usa, as fotos que ele coloca, o movimento que ele faz na rede social não é bom,
ou não é o suficiente. Tem outros que nem lembram quem é, né? Ah, nem lembro quem eu votei. Mas aqueles que lembram não sabem o que está acontecendo. Então a base para mim é o conhecimento, a postura, os valores, obviamente, como pessoa, e aquilo que a gente já conversou a respeito, né? Que com certeza pode ajudar a se manter no mandato, né? É essa questão de ter uma base. Aqueles 10 tópicos, a gente já fez uma live a respeito disso, né? Sim. Aqueles 10 tópicos transformador, foi 7 tópicos, né? Viraram 14. Que virou 14. Eu vou repostar ele aqui e colocar para todo mundo ver. Mas eu acredito que é isso aí, doutor. A pergunta mesmo era uma curiosidade. Queria saber de você, nessa questão do que você faria, quais eram as chances, a postura, enfim, de hoje com esse contato com diversos outros vereadores, né? Sim, doutora, só comentando, eu já estive vereador um mandato inteiro. E boa noite, viu, Duver, Luciana Neves, Boa Luciane, noite. lá de Pratápolis, né, Luciane Guerreira também, todo mundo está nos assistindo aí, Marcela que entrou. Eu já estive vereador, doutora, e é o seguinte, esse jeito que eu estou falando é o jeito que eu fiz. Eu trabalhei bastante e divulguei no Facebook, no Instagram, estava sempre disponível à população. Fiquei por conta, trabalhava bastante mesmo dentro da função do vereador. E houve algumas pesquisas na minha cidade lá e eu ficava sempre muito bem avaliado. Houve alguns institutos que procuraram saber quem era o vereador mais atuante, não teve devido à pandemia. Então, assim, eu acredito que Será que... embora muita gente possa questionar, falar, mas isso aí é duvidoso e tal. Bem, eu fiquei em primeiro. Em pesquisas que eram feitas em portais de internet, eu era sempre muito bem avaliado. Em uma que foi feita, eu tinha 74% de aprovação. Era o melhor avaliado. Dentre os vereadores que estavam lá nessa pesquisa eram todos. E houve mais de 900 votos. Então é claro que a amostragem não é perfeita, lógico, tudo mais. Mas enfim, o que eu fazia? Trabalhava dentro do meu papel. Não era vereador de dar cesta básica, dar padrão de energia elétrica, dar remédio, mas eu era de correr atrás sobre por que não tem remédio na prefeitura. Ou se tem, o que o cidadão tem que fazer para acessar. Ou nunca vai ter esse remédio, por que nunca vai ter, etc. Obrigado, Vitor. Outra questão, questão de cesta básica. Não era vereador que dava cesta básica, mas eu brigava e cobrava para que houvesse critérios na Secretaria Social. Bem, o vereador perguntou, Roberto, como conciliar o fato de ser da base governista com a posição de ser vereador servidor, mesmo não tendo sido eleito pela classe? Bem, Robertinho, quero responder essa. Posso tentar, doutor? Pode, fica à Roberto, vontade. lembre sempre o seguinte, uma oposição fraca cria um governo fraco, uma oposição forte cria um governo forte. Muitas vezes o prefeito, mesmo o senhor sendo amigo do prefeito, tendo uma boa relação com o prefeito, ele não sabe de tudo que está acontecendo embaixo dos olhos dele. Por quê? Porque a prefeitura é grande. Tem ali dezenas, talvez centenas ou até milhares de servidores. Então, algumas coisas acontecem sem ele saber. E ele vai ficar muito feliz se você identificar um potencial problema e avisar a ele antes que aquele problema exploda. Então, ser da base não é ser omisso, não é ser, vamos dizer assim, negligente. Mas também isso não quer dizer que você precisa ficar gravando videozinho e fazendo alarde, fazendo teatro a cada problema que aparecer. Então, a gente chama que vereador sensato não é por acaso. Eu e a doutora Priscila, a gente defende a diplomacia, o respeito entre os poderes. O artigo 2º da Constituição diz isso. Todos os poderes são independentes e harmônicos entre si. Então, o fato de ser da base não quer dizer que o senhor não possa procurar o prefeito e informar sobre problemas. Mas lembre sempre, o seu compromisso é com o povo e se o prefeito começar a fazer alguma coisa errada, infelizmente, o senhor vai precisar deixar de dar esse apoio que ele tem conseguido. E uma questão muito importante a ser lembrada, vou até sugerir um livro aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Não vou achar agora não, mas depois eu procuro. Chama A Ciência da Política. O professor Adriano Janturco, ele diz o seguinte,
Na história da humanidade, os grupos que chegam ao poder, eles se preocupam com duas coisas. Primeira, em atender aos compromissos que foram celebrados para chegar ao poder. E a segunda, em se manter no poder. E ele diz que, com o passar do tempo, o grupo que está no poder esquece os compromissos que tem com a população e começa a se lembrar apenas de fazer aquilo que vai mantê-los no poder. Então vai chegar uma hora, inevitavelmente, que o grupo que o senhor apoia, por mais que esteja aí trabalhando para o povo e tal, vai chegar um dia que vai começar a preocupar em adotar medidas que vão garantir a sua permanência no poder. E quando chegar esse dia, o senhor vai ter que dar o grito e falar: prefeito, eu te respeito, nós temos uma relação boa, mas o senhor precisa saber que o senhor não pode fazer isso. O senhor está fazendo isso com fins eleitoreiros, o senhor vai quebrar o nosso município se o senhor fizer dessa forma. Então, vou dar só um exemplo aqui. Observem os estados hoje. Nesse momento, há vários estados em que os servidores estão fazendo greve, estão pedindo aumento, estão fazendo campanha, e isso pode prejudicar a chance de um governador a eventual reeleição. É muito mais fácil um governador dar o aumento, dar o reajuste, dar tudo que está sendo pedido, que dessa forma ele não se desgasta para uma possível reeleição. Mas aqueles que têm compromisso com a lei de responsabilidade, com equilíbrio, etc., etc., eles não vão falar sim de qualquer maneira. Eles vão só fazer se for possível dentro das possibilidades financeiras e orçamentárias. Doutora, responde, por favor, a pergunta do Lucas. Eu não consegui ver, a senhora conseguiu ver? Só complementando, Caio, a sua fala, trazer uma experiência minha que alguns prefeitos me procuraram e até pediram, né? Ai, não poste tanto no Facebook. Você dá muita dica, os vereadores vão me perseguir. E eu disse para ele, mas será que isso tudo não é uma crença tua? Porque muitas vezes os vereadores estão te ajudando e não tem como você saber de todas as secretarias. Né? Muitas vezes, será que os secretários estão fazendo tudo corretamente? E muitas vezes uma fiscalização, um pedido de informação vai te ajudar a ver alguma coisa que lá na frente um órgão, um controle externo viria e te causaria problemas, né? E daí ele parou, olhou para mim e disse, pois é, porque eu não tinha pensado nisso. Eu não pensei nisso, porque a gente sempre vai com escudo, com medo de que, tá me perseguindo. Ele é da oposição ou ele é mesmo da situação, porque conheço gente que é da situação mesmo, que participa das reuniões, que está lá no gabinete do prefeito, mas que faz o papel dele. Tá errado, ele vai para o plenário e fala que tá errado. Então, que tem que ser mudado. Então, é uma crença. Às vezes a gente fica com medo, mas não precisa ter medo. Precisa de entendimento, né? Medo também não é uma palavra certa, né? Mas entendimento para essa situação. Um jogo de cintura, como o Dr. Caio falou. O Lucas trouxe que alguns vereadores que estão acostumados com a velha política ficam bravos, porque eu dou publicidade ao meu trabalho e posicionamento. Pois é, Lucas, posso falar a verdade? O que eles pensam e o que eles sentem não é problema teu, né? É problema deles. Então, continue fazendo seu trabalho. Continua fazendo seu trabalho porque realmente, né? Se você é ético e está tendo um posicionamento bom dentro da lei, buscando algo melhor para a tua sociedade, tu não tem o que fazer. É manter aí, não estão gostando, mas é isso aí. Fazer o quê? Paciência. A questão da pergunta do Robertinho, apesar de ele ter agradecido pela resposta, quando o Robertinho, você diz que é servidor, mas não representa necessariamente a classe, é só bater naquela tecla, o senhor é vereador do povo. Mesmo se o senhor fosse professor eleito com o voto dos professores, naquele instante, o senhor não vai ser mais o vereador dos professores. O senhor é o vereador do povo, inclusive dos professores. Mesmo que o senhor seja enfermeiro e tenha sido eleito com o voto da saúde, o senhor não vai ser o vereador dos enfermeiros, o senhor vai ser o vereador do povo, inclusive dos enfermeiros. Então, depois que a pessoa é eleita, ela precisa lembrar que ela não é representante apenas dos seus eleitores. Ela é representante de toda a população, inclusive dos seus eleitores, inclusive dos seus adversários políticos, inclusive das pessoas que não foram votar, das pessoas que falam mal dele pelas costas. Enfim, você representa todo mundo. Então, não fica apegado necessariamente a ser representante
apenas da classe. Embora eu e a doutora Priscila tenhamos dado a dica de que é muito importante o senhor estar sempre em contato com as suas bases. Então é muito importante o senhor ser a voz da educação, porque a educação, ou da saúde, ou qualquer que seja seu segmento, porque esse pessoal te elegeu porque sentia necessidade de serem ouvidos. Mas o senhor vai ter que lembrar que o senhor não apenas os representa. Pode dar a atenção que for necessária para eles, mas não apenas para eles. Inclusive, vai acontecer alguma situação que eles vão querer algum privilégio que o senhor, infelizmente, vai ter que se posicionar contra. Porque tudo que o governo dá para alguém, ele tira de outro alguém. Então, se ele for dar algum privilégio para alguém, ele vai estar tirando de outro lugar. Então, às vezes, o senhor não vai concordar com isso, vai achar que não é razoável. Mas, enfim, vamos ver se tem mais alguma pergunta, doutora Priscila? O José trouxe aqui que não é crença, é cultura. Eu concordo com você, é cultura mesmo. Mas quem sabe, como alguns vereadores me falou, cultura se muda, pode se demorar um pouco. Talvez não mude no primeiro ano, no segundo ano. O que não vale é desistir, né? Não é possível Nunca. desistir. Olha, e outra coisa, pessoal, eu tenho conversado muito com vereadores do Brasil inteiro e eu vejo que muitas vezes o vereador se posiciona de maneira polêmica a favor das suas ideias, ele não se vende e nem se deixa levar por pressão e muitas vezes eles são reeleitos por serem íntegros, por não serem voláteis ou volúveis, hein, doutor? Agora eu me peguei. Por não serem, vamos dizer assim, fracos, por terem raízes e princípios e pensamentos firmes. E muitas vezes a população valoriza isso, fala, poxa, não concordo com a sua ideia, mas mesmo assim, pelo fato de você ser coerente, eu continuo te admirando. Então, é isso. Mais alguma questão, pessoal? Hoje eu e a doutora Priscila viemos falar sobre dicas para vocês seguirem, serem reeleitos, provavelmente os mais votados. Existem outros tipos de vereadores que fazem outras coisas, mas esses a gente combate. Esse a gente não quer aqui. Esses a gente combate, esses não assistem, esses não estudam, e a gente dá dicas para vocês acabarem com a boquinha desses vereadores péssimos que se perpetuaram durante um tempo. Normalmente, nós vamos fazer uma live só disso, mas normalmente os vereadores ruins, eles se perpetuam nos mandatos graças à troca de favores que eles fazem com os prefeitos. Eles votam do jeitinho que o prefeito pede e, em troca, eles ganham cargos, eles indicam pessoas para trabalhar na prefeitura. Só que isso tudo é improbidade administrativa e a gente vai continuar ensinando vocês a fiscalizarem para que vocês briguem para que haja concurso público, processo seletivo, disputa transparente das vagas, ainda que seja cargo comissionado, que sejam pessoas qualificadas. Aos poucos vocês vão secando a fonte da velha política e aí fica até menos difícil de vocês serem reeleitos também. Porque é importante lembrar que vocês estão concorrendo, disputando aí o espaço político com grupos, verdadeiras organizações mafiosas. Então, muitas vezes vocês estão aí lutando pela transparência, lutando pela meritocracia, pela publicidade, etc., contra um vereador que tem 200 funcionários na prefeitura. Como que você vai... Esse vereador que tem 200 funcionários na prefeitura, ele tem 200 votos mais o das famílias, né? Já tem uns 400 votos, bobear ou mais. Como que você vai fazer para combater esse tipo de vereador? Secando a fonte dele, brigando para que a prefeitura não faça esse tipo de jogo, brigando para que haja transparência no preenchimento dos cargos, brigando para que os contratos não sejam apenas contratos, e sim contratos temporários, brigando para que haja concursos públicos. Ah, tem gente que fala concurso público. Ah, quando faz concurso público não passa gente boa. Eu sou servidor público concursado. Eu também. A Priscila é servidora pública concursada. Então, passamos todos os tipos de pessoas. Se o processo for ruim, pode até ser que passe pessoas ruins. Se o processo for bom, pode ser que passem pessoas boas. E ainda que passem pessoas ruins, é possível mandar embora. Mas um erro. O prefeito às vezes fica com medo de desagradar a família daquele servidor ruim, fica com medo de perder voto daquela família e não dá um jeito de abrir um processo administrativo disciplinar para exonerar. Então tem jeito, mas é o seguinte, eu e a doutora Priscila combinamos que hoje não ia ser muito longo, né, doutora Priscila?
E aí eu Era passo a só para palavra você pro me senhor. tirar, era só para o Dr. Caio me tirar essa dúvida do que ele pensava e compartilhar com vocês, óbvio, né? Então teremos mais. Teremos outras assim também. No mais, agradecer a todo mundo que participou. E José, é isso mesmo, né? O vereador José está ali falando que também é concursado, que é perigoso, mas é isso aí. Tá no jogo, é para se jogar, né? Então, escolher um lado e se manter nele e não desistir. É isso, doutor Caio, muito obrigada. Boa E noite. até mais. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau. Tchau, gente.